Pessoal, vamos falar agora do nosso ponto 2, fontes do direito objetivo. Como é que a gente vai abordar isso? Vamos aqui. Ponto 2, fontes do direito objetivo. Fontes, portanto, da norma jurídica, do direito posto. O que dá origem ao direito posto? Né? E aí, estamos aqui no 2.1, aspectos gerais. A doutrina costuma diferenciar as fontes do direito em fontes materiais e fontes formais. Faça um pequeno alerta aqui. Quando você vai pegar alguns manuais, todo manual de toda disciplina tem lá as fontes materiais e as fontes formais daquela disciplina. E cada uma das disciplinas gosta de fazer uma classificação estranha, conceber as fontes de uma maneira bastante particular. Não há, portanto, digamos assim, uma assimetria muito grande entre as disciplinas. Não há um elo comum tão bem feito assim. A gente vai dar uma analisada. Por exemplo, muitos manuais de direito penal prevêem como fonte material do direito penal a união. Coloca o ente que faz a norma como a fonte material. Né? Aí você vai no direito do trabalho e vê a fonte material do direito do trabalho são as relações sociais. Não é a União também que faz normas trabalhistas? Não compete à União criar normas trabalhistas? Por que a fonte material de um são as relações sociais e a fonte material do outro é a União? Estranho. Então há uma certa desorganização aqui, não há uniformidade no tratamento disso. Vamos apresentar para vocês, aqui foi uns conceitos trazidos do livro do Ricardo Maurício, de Teoria Geral do Direito. Vamos apresentar para vocês os conceitos tradicionais de fontes materiais e fontes formais. O que diz o Ricardo Maurício? Fontes materiais. As fontes materiais são elementos econômicos, políticos e ideológicos. Vejam, elementos econômicos, políticos e ideológicos que perfazem dada realidade social, interferindo na produção, interpretação e aplicação da normatividade jurídica, ou seja, do direito, visto que tais elementos sociais oferecem a matéria-prima para confecção normativa do sistema jurídico. Vejam, fonte material não é a norma, é a inspiração. Não use esse termo nas provas não, mas isso aqui é só para vocês entenderem. É a inspiração, ou seja, são os elementos da realidade social que inspiram a produção, a interpretação e a aplicação do direito. Então vejam, vocês vão fazer uma prova, aí na fase subjetiva vocês vão escrever, o examinador fala aí um pouco sobre as fontes materiais. Você vai falar, são os elementos políticos e econômicos que inspiram o direito. O examinador vai falar, inspiram o direito em que aspecto? Esse candidato não foi tão bom assim? Passou, mas vou dar uma nota mais ou menos. E atente, né? Não estude para passar em concurso. Estude para passar em primeiro lugar no concurso. Por que isso? Isso pode parecer uma afirmação um pouco arrogante. Não é. Porque antes de você passar, você diz, eu vou até para Madagascar se me mandarem. Eu vou até para Tanzânia. Para onde me mandarem eu vou ser juiz de direito do lado dos piratas. Mas na hora que você toma posse, você começa a olhar para a sua lotação. E aí você pensa, eu tenho família, eu tenho namorado, eu tenho filho. E aí? Você não quer ficar distante da família, da sua mulher, do seu marido, da sua namorada, do seu namorado, dos seus filhos. Então, estude para passar em primeiro lugar, porque é o primeiro lugar que escolhe a melhor lotação. Não escolhe qualquer, mas todos vão escolher o que sobrar. Mas os primeiros colocados vão escolher na frente de todo mundo. Então, preste muita atenção. E sua colocação vai ser, para o resto da vida, parâmetro de desempate na hora da remoção, na hora de escolher novas lotações. Então, estude para ser o primeiro colocado, para tirar uma posição boa. E aí, na hora de você falar de fonte material, não fale, é a realidade social que inspira o direito. Não. São os elementos da realidade social, elementos esses econômicos, políticos e ideológicos, presentes na realidade social, que interferem não apenas a produção, mas também a interpretação e a aplicação do direito. São, portanto, a matéria-prima
para a confecção normativa do sistema jurídico, certo? Então, elementos da realidade social que inspiram produção, interpretação e aplicação. Lembre desse tripé aqui, ó, produção. Você primeiro produz a norma jurídica, depois você interpreta e aplica. Interpretar e aplicar é a mesma coisa, é uma atividade só, né? Para a hermenêutica contemporânea, assim considera. Mas, para fins meramente didáticos, você fraciona isso na sua resposta. As fontes formais são mais fáceis de compreender. E aí temos aqui também o conceito do Ricardo Maurício, que é baiano, professor da Universidade Federal da Bahia. Fontes formais são os modos de surgimento e de manifestação da normatividade jurídica propriamente dita. Ou seja, são os modos de exteriorização, são as formas de manifestação, são as estruturas que dão forma ao direito, a exemplo da lei. Então, fontes formais são os elementos da realidade social, elementos esses políticos, econômicos e ideológicos que interferem na produção, interpretação e aplicação do direito, a matéria-prima, portanto. Fontes formais são as formas de manifestação ou de exteriorização da normatividade jurídica. Por exemplo, a Constituição, as leis, certo? Fontes formais, o próprio nome diz, né? Fonte material é a matéria, matéria-prima. Fonte formal é a forma de exteriorização. A palavra da vez aqui, quando você vai falar de fonte formal, é forma de exteriorização. Essa é a referência. Mas veja, saber isso não é suficiente. Nós temos que analisar, e aqui já está no quadro, quais são os impactos do neoconstitucionalismo sobre isso. Nós somos um país da tradição da civil law. Claro que nossa tradição jurídica, embora seja tradicionalmente chamada de tradição da civil law, ela sempre sofreu influxos de outras tradições jurídicas. Basta a gente se lembrar da influência de Rui Barbosa, o maior liberal brasileiro, tanto no período do Império quanto no período republicano, notadamente na Primeira República. Rui Barbosa tentou ser presidente da República mais de uma vez. Parece que perdeu para o Hermes da Fonseca e para o Campos Salles, se não me engano. Rui Barbosa era o nosso grande liberal, ele foi um dos mentores da Constituição de 1891 e essa Constituição foi muito inspirada na Constituição americana. Rui Barbosa conhecia muito bem o controle de constitucionalidade, tanto é que o controle difuso já foi previsto nessa Constituição. Rui Barbosa sabia muito bem como as coisas funcionavam nos Estados Unidos, por isso existe uma influência da Common Law na nossa Constituição, nossa primeira Constituição republicana. Então, já temos influência, portanto, da Common Law, desde a nossa origem, nosso passado republicano. Mas existe um fenômeno chamado neoconstitucionalismo. Essa é uma expressão que não tem aplicação nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, mas tem muita aplicação na Europa continental, sobretudo na Itália, na Alemanha, em Portugal, nos países que tiveram experiências arbitrárias, totalitárias, melhor dizendo. Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Essa fase do direito, digamos assim, o neoconstitucionalismo é um novo paradigma metodológico do direito inspirado pela filosofia pós-positivista. O neoconstitucionalismo é um novo paradigma metodológico do direito inspirado pela filosofia pós-positivista. O que é o neoconstitucionalismo? Quem explica pra gente é um dos pais da doutrina do neoconstitucionalismo, que é o Mazarese, ou Mazzarese. O que Mazzarese diz? Olha, o neoconstitucionalismo pode ser lido de algumas formas. Neoconstitucionalismo é uma expressão, uma palavra, que faz referência, primeiramente, a sistemas jurídicos caracterizados pela existência de um catálogo constitucional expresso de direitos fundamentais, suplementados por uma variedade de dispositivos legais destinados a garantir sua implementação e proteção. Então, o neoconstitucionalismo, portanto, em uma primeira análise, pode ser concebido como uma fase atual da história do direito constitucional, uma fase atual do constitucionalismo, marcado pela existência de sistemas jurídicos caracterizados por um catálogo constitucional de direitos fundamentais de forma expressa, com
a previsão de mecanismos para implementação e proteção desses direitos fundamentais, que são os remédios que vêm dos remedies americanos. Então vejam, Mazarese diz, o neoconstitucionalismo é isso, né? É uma fase do constitucionalismo, fase contemporânea, caracterizada por sistemas jurídicos com esse tipo de constituição. E isso para a gente parece bastante óbvio, mas em muitos países não havia um catálogo de direitos fundamentais e nem havia uma previsão da forma de implementação. Veja, para a gente pensar até em aspectos sintéticos de Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, quando ela surgiu, como é que foi que ela regulou? Porque a gente sempre pensa na Constituição dos Estados Unidos como uma referência a controle de constitucionalidade, né? E os Estados Unidos realmente são uma referência disso. Mas a Constituição americana, na sua origem, ela apenas previu em relação à Suprema Corte americana a seguinte frase: haverá, there will be, uma Suprema Corte. Então, apenas havia isso na Constituição americana, uma Constituição que foi criada bastante sintética. Vamos olhar agora para a nossa. A nossa Constituição diz, Supremo Tribunal composto de 11 ministros de 35, mínimo de 35 anos, tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada, escolhido pelo presidente da República, sabatina no Senado, as competências originárias são essas, as competências recursais são essas. Veja a nossa disciplina. Então, o que a gente acha que é natural, em outros países pode se resumir a haverá uma Suprema Corte, e o Código dos Estados Unidos cria a legislação infraconstitucional, portanto, cria essa estrutura. Então, o neoconstitucionalismo é isso, uma marca, nesse primeiro aspecto, de uma história das constituições, um momento atual. Mas o neoconstitucionalismo também pode ser concebido de uma forma diferente, como um novo paradigma de cognição e aplicação do direito. Portanto, uma nova fase, como eu falei para vocês, fase metodológica. Por que metodológica? Porque é uma nova fase que compreende diversas formas de interagir com o direito. É uma fase que, no final das contas, modifica as formas de conhecimento e de aplicação do direito. Porque conhecimento, o direito passa a ser identificado em outros aspectos, como por exemplo os princípios. A aplicação do direito é diferenciada, porque temos aí uma nova hermenêutica, mais complexa. Então é uma nova fase metodológica que inspira a teoria da norma jurídica, o conhecimento da força normativa dos princípios e da própria Constituição, e também a aplicação com uma nova hermenêutica. Por isso, podemos falar em neoconstitucionalismo como um novo paradigma de cognição e aplicação do direito, uma nova fase metodológica. Por fim, o neoconstitucionalismo pode ser visto como referência a um modelo axiológico normativo, ou seja, valorativo normativo ideal do direito, para o qual o direito positivo deveria tender. Ou seja, o neoconstitucionalismo pode ser visto também como um modelo valorativo que reaproxima a moral do direito, inspirando a produção do direito positivo. Então, é uma fase... E aí a gente tem que se lembrar do período pós-Segunda Guerra, porque o neoconstitucionalismo surge após a Segunda Guerra Mundial, né? E o que se diz, né, esses autores, ele surgiu a partir de autores italianos e espanhóis que começaram a escrever sobre o fracasso das constituições europeias, demonstrando o seguinte: olha, a gente adotou o nosso sistema jurídico até então, permitiu a existência de regimes totalitários. E aí muita gente critica até hoje os positivistas da época, afirmando, olha, Kelsen é muito criticado, embora Kelsen tenha vindo se isolar nas Américas, nos Estados Unidos. As pessoas dizem, olha, o positivismo, com a sua pretensão de neutralidade, ele acabou permitindo que arbítrios fossem cometidos em nome da lei. Arbítrios não eram considerados ilegais. Aí o que se diz classicamente é que o Terceiro Reich, Hitler assumiu o poder na Alemanha e exerceu o poder na Alemanha com base num sistema legal, formalmente legal. Ele não desrespeitou as leis. É o que se diz. Essa é a crítica de Gustav Radbruch. E por isso esses europeus da Europa continental pararam para pensar, olha, a gente tem que pensar na nova forma de conceber o direito, para que o direito não permita isso, para que o direito não seja só forma. E por isso que nesse último aspecto aqui, o neoconstitucionalismo é visto como um modelo valorativo axiológico,
de proteção da dignidade da pessoa humana, de valorização de determinados aspectos morais, de reaproximação entre positivismo e justnaturalismo. O neoconstitucionalismo é inspirado pela crítica ao positivismo, né? Então há um elemento axiológico, valorativo aí, certo? Essas são as três formas de conceber o neoconstitucionalismo, que é um movimento surgido após a Segunda Guerra. Então decorem aí neoconstitucionalismo como história do direito constitucional, uma fase marcada por constituições com catálogos de direitos fundamentais e remédios. Neoconstitucionalismo, eu gosto muito de falar do neoconstitucionalismo nessa segunda vertente aqui, como um novo paradigma metodológico de cognição e aplicação do direito, ou como referência a um modelo valorativo ideal do direito para o qual o direito positivo deve tender. Por que eu estou falando disso? Porque o neoconstitucionalismo alterou a forma a gente falou de cognição e aplicação do direito. E quando a gente fala em cognição, a gente fala em fontes do direito. Então o neoconstitucionalismo gerou mudanças nas fontes do direito. Como é que isso acontece? E outras mudanças. Aí temos nossa observação 2 aqui, ó. Quais são as mudanças promovidas pelo neoconstitucionalismo? Primeiro, reconhecimento da força normativa da Constituição. Então a Constituição passa a ser vista agora como fonte formal, né? Como fonte formal. Temos uma transição de um modelo de um Estado fundado na lei, a lei era a fonte de tudo, para um modelo de Estado fundado na Constituição. Se a Constituição tem força normativa, quais são as consequências disso? Uma nova teoria da norma e uma nova hermenêutica jurídica. Lembre, hermenêutica, o prefixo herme, vem de Hermes, o deus grego, que é o deus mensageiro. Então, hermenêutica é a ciência que estuda os métodos e princípios interpretativos. A hermenêutica sofreu uma influência muito grande no neoconstitucionalismo, porque ela mudou. Porque se a Constituição agora tem uma força normativa, isso gerou uma mudança na teoria da norma. Por quê? Porque norma antes era igual a lei. Agora, norma passa a ser igual a regras e princípios. O neoconstitucionalismo faz com que as normas, identifica nas normas não apenas as regras, a lei, mas também os princípios. Então os princípios passam a ter uma força normativa por conta da força normativa da Constituição, porque a Constituição consagra muitos princípios. Os direitos fundamentais são princípios. Como consequência, portanto, da força normativa da Constituição, temos uma nova teoria da norma, que influencia e reconhece o caráter normativo dos princípios, e temos uma nova hermenêutica, ou seja, uma nova forma de interpretar o direito. Porque se você tem princípios, você tem que perceber que os princípios, eles convivem, eles não anulam um ao outro, né? Calmon de Passos dizia: a Constituição é como uma sanfona, um acordeão gigante que se contrai e se elastece. Logo, as normas convivem. Essas normas convivem, notadamente os princípios. Esses princípios não se anulam, eles podem prevalecer num momento ou em outro momento. Então precisamos de uma nova hermenêutica, novos métodos para lidar com isso, com os conflitos entre princípios. Além disso, o neoconstitucionalismo trouxe outras consequências, como a expansão e consagração dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais foram expandidos. E também a expansão e desenvolvimento da jurisdição constitucional através de técnicas modernas de controle de constitucionalidade. Então temos força normativa da Constituição, com a nova teoria da norma e a nova hermenêutica, consagração de direitos fundamentais e desenvolvimento da jurisdição constitucional. Para o nosso ponto aqui, que é teoria das fontes do direito, o que vale mais é isso aqui, ó. O neoconstitucionalismo reconheceu a força normativa da Constituição, reconheceu, portanto, que há uma nova teoria da norma, porque as normas não são só as regras, as leis, as normas também são os princípios. E porque os princípios têm aplicação muito mais complexa, é preciso desenvolver novos métodos e princípios interpretativos, novos princípios da hermenêutica jurídica. Nós temos vários e vários princípios que nós não vamos ver exatamente aqui agora, nós vamos ver depois. Essa fase do neoconstitucionalismo tem como referência de autores Dworkin e Robert Alexie.
autores de maior inspiração. Falam sobre princípios, etc. Vamos lá. Vamos para o 2.2, princípios gerais do direito. A gente já falou sobre fontes formais, fontes materiais. E aí, a resolução 75 do CNJ pede para a gente falar sobre princípios gerais do direito. Esse é um tema bastante curioso, porque a gente pode analisar os princípios gerais do direito de duas formas. De uma forma ou paradigma tradicional ou num paradigma contemporâneo. Vejam, tradicionalmente, os princípios gerais do direito são vistos como uma forma de integração. Como assim? Os princípios gerais do direito tradicionalmente, classicamente, são vistos como uma forma de aplicação meramente subsidiária, ou seja, eles são aplicados apenas subsidiariamente porque são uma forma de integração, ou seja, eles somente são aplicados quando houver uma lacuna legislativa. Tá, mas tem sentido isso? Vamos ver de onde é que a gente, como é que a gente tira isso. De onde é que vem isso? Vejam, a Lei de Introdução ao Código Civil mudou de nome e passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 4º, prevê o seguinte: quando a lei for omissa, ou seja, no caso de lacuna, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. No caso de lacuna, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então vejam que os princípios gerais do direito são vistos como um elemento de integração e aplicação subsidiária. Que princípios são esses? Ninguém nunca disse quais são esses princípios gerais do direito. Quais são esses princípios gerais do direito? E aí, a doutrina cria diversos catálogos, etc., mas não há um conteúdo fixo. E na prova você vai dizer isso, não há um conteúdo fixo. Tradicionalmente são vistos como um método de integração do direito, portanto, aplicável apenas subsidiariamente, quando houver lacuna de acordo com a previsão na LINDB. De onde é que vem essa previsão da LINDB? Essa previsão da LINDB, veja como nós estamos atrasados, é uma das maiores inspirações, ou melhor, um dos maiores espelhos de um período histórico tipicamente da Civil Law. Vamos fazer um regresso aqui. A Revolução Francesa teve por objetivo, como quase todas as revoluções liberais que inspiraram o direito público, lembre que a nossa tradição jurídica da Civil Law é marcada por algumas fontes históricas, fontes materiais, portanto. Nosso direito civil é um direito civil romano. Nosso direito público é um direito público que vem das revoluções liberais. Eles marcaram a forma de organização do Estado. Direito público, então, direito civil romano, direito público, revoluções liberais. Direito comercial ou empresarial vem da lex mercatória, das normas tradicionais de organização dos comerciantes. Esses são os três pilares da Civil Law. E aí veja, tradicionalmente as revoluções liberais tinham por objetivo brigar ou suplantar o antigo regime, ou seja, tirar o absolutismo do poder para inaugurar formas republicanas. Beleza. No antigo regime francês, os juízes faziam parte dessa aristocracia que foi afastada, que foi degolada. Então, os juízos, por exemplo, as varas judiciais, elas eram hereditáveis. Montesquieu, por exemplo, era herdeiro de um juízo. A aristocracia ia herdando os juízos. Por isso, quando é feita a Revolução Francesa, quando ela surge e vai eclodir na Constituição de 1791, a
Constituição Francesa, e depois no Código Civil Napoleônico, quando a Revolução Liberal ganha, quando os revolucionários vencem o antigo regime, isso vai gerar no final das contas um autoritarismo também com Napoleão, né? Mas quando eles vencem, vejam que eles olham para o juiz e pensam: nós não confiamos em vocês. Por isso que o juiz francês é o juiz boca da lei, porque é um juiz que não merece confiança, é diferente do juiz americano. Então, o juiz é limitado. A França adota um sistema de separação de poderes rígida e não um sistema de freios e contrapesos. Enfim, isso vai inspirar o artigo 4º da Lindgren, porque ela diz: olha, o juiz só vai aplicar analogia, costumes e princípios gerais quando a lei for omissa. Esse é um artigo ultrapassado. Esse é um artigo que pressupõe que o juiz tem que seguir a lei, a literalidade da lei, como se ela fosse unívoca, como se ela só tivesse um significado. E somente quando a lei for omissa é que o juiz vai aplicar os princípios gerais do direito. Ou seja, esse artigo parece partir da ideia de que os princípios gerais do direito valem menos do que a lei, sendo certo hoje que princípio e regra não possuem hierarquias diferentes. Não dá para dizer que uma regra prevalece sobre o princípio e que um princípio prevalece sobre a regra. Toda vez que você tiver um princípio que parece estar em colisão com a regra, você tem que pensar no princípio que inspirou a regra. Toda regra vem de um princípio, tem uma ideia, existe uma carga principiológica por trás de toda regra. Quando você tem um princípio e uma regra que parece estar contrária ao princípio, veja o princípio que está por trás da regra e faça um exercício de ponderação entre esses dois princípios. Então veja, não existe hierarquia entre princípios e regras. Logo, o artigo 4º da Lindgren parece que está ultrapassado. Por isso que no paradigma contemporâneo, os princípios gerais do direito são as normas fundantes e nucleares do sistema, as linhas mestras do sistema jurídico. E os princípios são normas, sim, são mandamentos de otimização. Regra igual mandamento de definição. Princípio igual mandamento de otimização. Ou seja, as regras ordenam que algo seja feito na medida exata das suas prescrições. As regras estão sujeitas ao critério do tudo ou nada, diria Dworkin. Ou a regra vale ou não vale. E aí não vale para sempre. Se uma regra está em colisão com uma outra regra, uma delas é inválida. Por quê? Porque as regras são mandamentos de definição que têm aplicação na medida das suas prescrições. Os princípios são mandamentos de otimização. Ambos são normas, mas os princípios são normas que ordenam que algo seja feito em medida tão alta quanto possível, respeitadas as possibilidades fáticas e jurídicas. Então, quando a Constituição fala, olha, todos têm direito à saúde, isso não quer dizer que todo mundo pode ficar buscando a saúde, porque senão o sistema vai à falência e não tem dinheiro para mais nada. Isso significa que haverá um sistema de saúde tão bom quanto possível, respeitadas as possibilidades jurídicas, as questões orçamentárias e tal, e fáticas, as questões econômicas. Então, regras e princípios são normas. Logo, no paradigma contemporâneo, os princípios gerais do direito não devem ser aplicados apenas subsidiariamente, mas devem ser aplicados de maneira comum, sem precisar de uma lacuna. E o que são os princípios gerais do direito? São as normas fundantes, são as normas nucleares do sistema, são as linhas mestras. E aí eu pergunto mais uma vez, quais são esses princípios então? Porque esses princípios gerais do direito não se confundem, grave isso, com os princípios constitucionais. Não se confundem com os princípios positivados. As normas gerais do direito
da doutrina tradicional, são princípios implícitos que inspiram o ordenamento como todo, como normas mestras, como linhas gerais do direito. Que princípios são esses? Não há um catálogo. Um deles que a doutrina traz é o seguinte: é o imperativo categórico de Kant. Diz o seguinte: o cidadão deve agir de acordo com aquelas máximas que possam ser erigidas a leis gerais. Toda lei deve ter uma carga geral. Toda lei deve ser feita de forma que possa ser cumprida. É por isso que você não pode criminalizar, por exemplo, uma pessoa pelo fato dela ser de uma forma. Você vai dizer que é crime ter uma determinada etnia. Isso seria um absurdo. E veja que isso viola o imperativo categórico, porque você não prevê a possibilidade daquela pessoa não ser daquela etnia. Isso é absolutamente arbitrário. As pessoas nascem de uma etnia. Logo, essa pessoa sequer pode cumprir a norma. Certo? Então, o imperativo categórico de Kant diz isso: olha, as normas devem ser feitas de acordo com máximas que possam ser universalizáveis, de leis gerais, que possam ser cumpridas por todos. Kant também diz: o ser humano deve ser tratado como um meio e não como um fim. Veja, essa fórmula, Kant deve ser tratado como um meio e não como um fim, é um princípio geral do direito também. Tem gente que diz que o princípio geral do direito é a máxima de Jesus no Sermão da Montanha também, que é: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É a regra ou é a lei de ouro, não só de Cristo, mas de Confúcio também. Tem gente que coloca isso como um princípio geral do direito. Veja que não tem um catálogo de princípio geral do direito, né? Tem gente que coloca: olha, ninguém pode alegar a própria torpeza. É também um princípio geral do direito. Essa categoria de princípios é meio deslocada, meio estranha. Por que é estranha? Porque ela surgiu no momento em que não se reconhecia a força normativa dos princípios constitucionais. Então, os princípios gerais do direito eram, no passado, os princípios gerais do direito civil, os quais não tinham força normativa, então eram apenas uma forma de integração. Então, é só a gente pensar historicamente: a LINDB era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, então era uma lei tipicamente privada. A LINDB previa os princípios gerais do direito e prevê até hoje como método de integração. Não havia, quando foi criada a Lei de Introdução ao Código Civil, não havia o reconhecimento da força normativa dos princípios. Então, os princípios gerais do direito eram os princípios do direito civil que serviam como método de integração. Certo? Então, quando os princípios constitucionais foram reconhecidos, os princípios gerais do direito ficaram meio deslocados. Pô, tem princípio constitucional, para que princípio geral do direito? Os constitucionais não são gerais porque a Constituição não é uma norma das normas. Não tem muito sentido, ficar meio deslocado, fica, mas é o que há. É o que há. Por isso que a gente diz, que a doutrina toda diz: os princípios gerais de direito não se confundem com os princípios constitucionais. Eles são princípios implícitos, máximas gerais, que orientam o direito como um todo. Ok? Pessoal, vamos encerrar esse bloco. Voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco.